Boa tarde, novo estudo da série psicológica de Joana de Ângeles, hoje com o tema A Vingança. Nós estaremos analisando, no prosseguimento do estudo da obra Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, esse que é o capítulo de número 15. Em seguida a ele teremos o capítulo 16, o ódio, que serão analisados conjuntamente nessa tarde. Lembro a todos que esse estudo estará disponibilizado em nosso canal no YouTube a partir de amanhã e de que dúvidas ou perguntas sobre o tema que estamos abordando, sobretudo, podem ser colocados ou aqui mesmo durante a transmissão pelo Facebook ou posteriormente no nosso canal no YouTube. Vamos para a nossa introdução. Comentário do Espírito Emmanuel, da passagem da carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 9. Extraída do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, Carta de Paulo. Não nos esqueçamos de que nossos pensamentos, palavras, atitudes e ações constituem moldes mentais para os que nos acompanham. Todos os teus pensamentos atuam nas mentes que te rodeiam. Todas as tuas palavras gerarão impulsos nos que te ouvem. Vamos aqui acrescentar algumas observações para fazermos uma ponte com o nosso estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. É interessante e sutil quando Emmanuel diz assim: não nos esqueçamos de que nossos pensamentos, palavras, atitudes e ações constituem moldes para os que nos acompanham. Ele usa exatamente o verbo esquecer, porque é comum, através das experiências em que atuamos, não darmos o devido valor à influência que exercemos uns sobre os outros, inclusive entre encarnados e desencarnados, através dos pensamentos, das palavras, das atitudes e, consequentemente, das ações. Então é importante que estejamos vigilantes e atentos, conscientes de que os nossos hábitos mentais, as nossas atitudes costumeiras, as ações que caracterizam a nossa vida, elas exercem uma influência muito grande sobre todos aqueles que compartilham a experiência física e extrafísica conosco. Por isso, Emmanuel continua dizendo o seguinte: todos os teus pensamentos atuam nas mentes que te rodeiam. Aqui ele se refere tanto às mentes encarnadas quanto às mentes desencarnadas. É por isso que, através dos hábitos de leitura, de estudo, através das construções mentais positivas e profundamente esclarecedoras, provenientes dos livros espíritas, não só ajudam a nós nos esclarecendo, mas indiretamente atingem e envolvem aqueles que nos acompanham do mundo espiritual.
Todos os teus pensamentos atuam nas mentes que te rodeiam. Todas as tuas palavras gerarão impulsos nos que te ouvem. Chamando aqui a nossa reflexão sobre a característica das palavras, das vibrações magnéticas que o nosso espírito transmite através do uso da palavra. Porque elas também estão nesse papel de profunda influenciação aonde nós atuamos. E assim, com esse comentário, nós iremos tratar do primeiro tema que estaremos abordando hoje, a vingança, do livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda. A vingança é atraso moral do espírito, que permanece em primarismo. O perdão exalça o indivíduo. A primeira, que é a vingança, leva a futuros conflitos e ata aquele que a cultiva a quem detesta. O segundo, perdão, liberta o agressor e lenifica os sentimentos que restauram a alegria de viver. E com ele nós vamos fazer aqui os comentários iniciais para compreendermos bem essa temática à luz da psicologia profunda. Porque, a princípio, pelos conteúdos profundamente iluminativos e esclarecedores da doutrina espírita, nós sabemos, isso inclusive já está assentado no Evangelho segundo o Espiritismo, de que a vingança é o último vestígio abandonado pelos costumes bárbaros, que tendem a se apagar do meio dos homens. O Espiritismo nos mostrando, através da compreensão da lei de causa e efeito, da lei de ação e reação, como é um dos títulos de uma das obras de André Luiz, nos levando à compreensão de que, na verdade, ao sermos alvo de injustiças, de dificuldades e infortúnios originados pelo nosso próximo, somos sempre chamados, adiante dessas circunstâncias tão comuns no mundo de provas e expiações, a buscar o autoconhecimento. A buscar, através do entendimento espiritual da situação, os motivos reais escondidos naquilo que para o mundo material é uma injustiça absurda, mas que ao analisarmos do ponto de vista espiritual, sabemos que não há situações amargas nem vicissitudes que passamos na Terra sem guardar ligação direta com as leis divinas, com o nosso passado espiritual, de tal maneira que a atitude de revolta, de vingança, ela sempre se mostra ocasionadora de um novo mal, de um novo problema para o espírito resolver mais adiante. E aonde o próprio Cristo havia deixado muito bem claro, ao recomendar no Sermão do Monte, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, o único caminho de fato libertador das amarras do sofrimento, que é o perdão, que é a vivência do amor. Então, realmente, aonde o perdão exalça, eleva o indivíduo, a vingança e os conflitos dela decorrentes
prende o indivíduo àquele que o prejudicou. Aparentemente. Aqui entendamos muito bem. Aparentemente, porque ninguém sofre, principalmente circunstâncias amargas, prejuízos graves, traições inesperadas, sem que esteja escrito no seu mapa de resgates kármicos causas associadas ao seu passado de erros. De tal maneira que toda vez que nós nos percebemos sendo alvo de uma injustiça causada por alguém, sempre podemos e devemos nos perguntar quem errou primeiro. Porque essa pergunta estará abrangendo mais do que a existência atual. Na vida atual, a gente pode saber identificar quem errou primeiro. Mas se elastecermos a nossa visão para o ponto de vista espiritual, aí não temos ideia. Liberta o agressor e lenifica os sentimentos que restaram a alegria de viver. Lenifica e atenua, abranda os sentimentos. E o benefício maior possibilita primeiramente a nós que estejamos exercendo o perdão, a restauração da alegria de viver. Prossigamos. Aqueles que revidam ao golpe infeliz recebido, não se postando pacientes a oferecer a outra face, transformam-se em criminosos, iguais àqueles que os infelicitam e os perseguem. Não há como revidar uma agressão sem se abaixar ao nível do agressor. E com isso, de fato, nos perturbando profundamente. Essa é a questão que, à luz do Evangelho do Cristo, e que agora é estudado pela psicologia espírita, nós temos, assim, uma possibilidade de estabelecer um nível de harmonia e de equilíbrio íntimo, por saber que acima das leis dos homens e das circunstâncias humanas, a lei de Deus e o objetivo maior da nossa evolução vai se estabelecendo. De que os impedimentos e os desafios ou problemas externos podem e devem se tornar estímulos para o nosso crescimento espiritual, se mantivermos a nossa sintonia com os benfeitores da vida maior. Se estivermos atentos a não cair vibratoriamente em reações profundamente frustrantes em termos espirituais ao desejar prejudicar ou se vingar de alguém. Ser precavido, resguardar-se do mal, dos maus, cuidar de não se envolver em contendas, evitando os entrevérios, as perturbações estabelecidos pelos belicosos. É a atitude recomendada. Então, quando Joana aqui coloca para que sejamos precavidos, é porque a qualquer momento nós podemos ser alvo das investidas de desequilíbrio de outras pessoas. E por isso,
a postura de estar habitualmente percebendo a realidade da vida do ponto de vista espiritual, nos ajuda, sem dúvida nenhuma, a nos momentos de desafios colocados, mesmo que de forma inesperada para nós, a conexão nossa com a espiritualidade do bem nos ajude a postura, a palavra e o pensamento adequado. Jamais fugir do testemunho ou debandar do holocausto, quando seja convidado, não revidando mal por mal, nem se vingando, mesmo que surjam oportunidades propiciatórias ao desforço. Então a questão toda, e aqui é importante refletirmos, é que os desafios para o cristão autêntico, para aquele que está de fato comprometido no trabalho de reforma íntima, de burilamento, de melhoria espiritual, ele sempre estará topando com desafios, problemas, dificuldades a qualquer dia. E ao se perceber alvo dessas investidas de desequilíbrio do mundo material, não fugir ao testemunho. Não fugir ao testemunho aqui, entendamos, é de que se o cristianismo primitivo, o testemunho e os holocaustos, aonde os cristãos eram colocados para enfrentar leões e perder a própria vida material, hoje nós temos na vida moderna um campo rico de facilidades, de proteções sociais e físicas, que na verdade se bloqueiam aqueles holocaustos absurdos, não evitam o trabalho de esforço máximo que precisamos exercer para manter um nível de equilíbrio e de sintonia espiritual elevadas. Porque a todo momento, independente de situação financeira ou social, nós somos levados a circunstâncias de testes, de suportes para mostrarmos a nós mesmos até onde estamos indo no trabalho de despertamento espiritual e de autoiluminação. Jesus rompeu o convencional e inaugurou um especial compromisso com a vida, o amor de misericórdia. A sombra coletiva de Israel não podia entendê-lo. Ele o sabia, mas se tornava urgente lançar as bases e as balizas do reino de Deus. Essa primeira frase, Jesus rompeu o convencional, para inaugurar compromisso com a vida que se estabelece no amor de misericórdia, tem uma relação com o rompimento que nós também precisamos fazer com o nosso passado existencial, aonde em inúmeras encarnações nós julgávamos, muitas vezes, injustiçados
e realizamos muitas vinganças. Prejudicamos a muitas pessoas. E achávamos que as leis divinas eram imperfeitas. Ou Deus não tinha cuidado devidamente para que não passássemos por determinados problemas. Agora, com a doutrina espírita, isso tem que ser passado a limpo. Nós somos chamados agora a ter uma percepção da vida, dos acontecimentos, daquilo que nos envolve de uma forma bem diferente. Estabelecido, primeiro, a convicção dos objetivos e propósitos da nossa encarnação. Nós estamos no mundo de provas e expiações, onde testes, provas e dificuldades são necessárias para o nosso próprio crescimento espiritual, para amadurecermos emocional e espiritualmente. Não podemos fugir aos testes e ao esforço espiritual para superá-los. Por outro lado, a doutrina espírita nos dá um alicerce profundamente significativo de que tudo está no seu devido lugar. Mesmo que aparentemente o mal esteja predominando. Mesmo que aparentemente o prejuízo, o desequilíbrio, o roubo estejam em evidência na mídia e no mundo material. Mas é preciso que a gente esteja bem atento e seguro de que, pelo conhecimento das leis morais da vida que a doutrina espírita nos dá, tudo está no seu lugar e tudo caminha para a perfeição, para a felicidade plena para todos nós. Mesmo que alguns estejam utilizando-se de atalhos que levem a sofrimentos e a dores, mas do próprio mal, as leis divinas extraem o bem. Então, voltando aqui ao texto, esse compromisso com a vida e o amor de misericórdia é exatamente o resultado da vivência que nós somos chamados a ter, da perspectiva espiritual, quando somos alvos de injustiças e de desequilíbrio dos outros. O olhar de misericórdia, de piedade, de saber que aquele que hoje é instrumento do mal só o é por ignorância. Se ele soubesse os resultados disso, ele jamais estaria fazendo mal. E continuando o texto diz: a sombra coletiva de Israel não podia entendê-lo, como inclusive nos dias atuais a sombra coletiva do mundo materialista não pode entender o Cristo. Nem a realidade espiritual da vida que é colocado para nós. Mas Jesus, ele o sabia, mas se tornava urgente lançar as bases e as balizas do reino de Deus. O que de fato Cristo fez e deixou plantado a semente que mais adiante estaria sendo intensificado pelo Consolador prometido, que é o Espiritismo. Nós temos aqui uma pergunta, aliás, uma afirmação de Equinal Freitas. Mas leve em conta a situação atual para criar um inimigo. Mas leva em conta a situação atual para criar um inimigo. A questão toda para nós é de que, despertados
para a realidade espiritual da vida de forma sincera e resoluta, nós damos o primeiro passo importantíssimo: não abrir campos nem possibilidades para inimigos novos, pelo menos originados por nossas atitudes. Mas, por outro lado, na medida em que nos esforçamos na vivência da caridade, na exemplificação do bem, nós vamos resolvendo as questões antigas, pendentes, aonde, como havíamos citado, em um passado não muito longe, podemos ter exercido ódio e vingança contra alguém e que agora está no plano espiritual, e a forma ideal de alcançá-lo, de ajudá-lo, ajudando a nós mesmos, é o esforço da vivência do bem, do esclarecimento, como nós também aqui estamos tendo, dos resultados felicitadores para aquele que perdoa. Primeiro resultado maior do benefício da não vingança é aquele decorrente do perdão do que foi prejudicado. Ele é o primeiro a se beneficiar. Prosseguindo. Esse é o amor que levanta do abismo e alça as cumeadas do progresso moral. Passo avançado para a libertação espiritual das mazelas e chagas decorrentes dos erros transados. Esse amor que levanta do abismo e alça as cumeadas do progresso está estabelecido nesse amor de misericórdia que o Cristo nos ensinou. Para que o elo seja quebrado e não prossiga adiante, nós somos chamados a tomar atitude. Através do despertamento espiritual nosso e do exercício do perdão. Como iremos querer que antigos desafetos nos perdoem se na experiência atual, ao ser prejudicado por alguém, nós não venhamos a perdoar? Por isso, o Pai Nosso é muito significativo ao dizer: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, para que a espiritualidade de fato veja e nos ampare na desconstrução de desequilíbrios lá de trás, na vida atual, nós temos que estar exercendo o perdão da forma mais ampla e restrita. Jamais Jesus fará a tarefa de outrem, ou por outrem. Todo o seu amor é disciplinante e engrandecedor. Ele dignificava perante o si profundo cada um que se candidatava ao seu, que é o reino de Deus. Está no capítulo 16, que já é aquele que nós separamos alguns textos sobre o ódio, que está muito ligado à questão da vingança que nós estamos abordando. É significativa essa primeira frase que Joana colocou, quando ela diz que Jesus jamais fará a tarefa de outrem ou por outra. Porque faz uma conexão bem explícita com aquela passagem do Evangelho de Marcos, que é o único evangelista que colocou a seguinte expressão: todo aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e depois me siga. Ou seja, de uma forma muito explícita, Marcos coloca:
nós temos que resolver as questões que criamos. Nós temos que aprender com os erros que temos cometido. A tarefa de carregar a cruz, decorrente dos erros que temos cometido, é nossa. Jesus nos dá todo o amparo e sustentação, motivação para vencermos e superarmos tudo. Mas a iniciativa e a vontade, Ele espera que nós tenhamos. Adiante quando diz, Ele dignificava perante o si profundo cada um que se candidatava ao seu, que é o reino de Deus. Quando diz aqui, Ele dignificava perante o si profundo cada um, é exatamente o resultado daquilo que nós aprendemos a respeito da semente da divindade que trazemos no nosso íntimo. Aonde, no nosso psiquismo profundo, o si, o eu profundo, ou si, que também é usado muito na linguagem de Joana de Ângeles, é despertado, é acordado para exercer o papel libertador sobre o nosso ego e o consequente egoísmo que nos alimentou ao longo das separações que criamos das leis divinas. Agora, no trabalho restaurativo, Jesus vem nos ajudar a despertar essas sementes que trazemos, e que, de fato, nos candidata a, desde agora, o estabelecimento do reino de Deus dentro de nós mesmos. Prosseguindo, o ódio permanece no mundo na condição de loucura que o tempo amorosamente irá desfazendo, fertilizando as plântulas, as sementes da misericórdia, que é o germinar desse amor no solo dos sentimentos. Então aqui é colocado para nós algo que é de uma importância muito grande. O ódio como sinônimo de loucura, de eclipse da razão e da nossa consciência, levando, muitas vezes, ao encadeamento de uma vingança, mas que de imediato o ódio por si só já estabelece um nível de conflitos nas nossas energias, baixando o nosso campo vibratório, abrindo brechas para doenças, por distúrbios do nosso sistema imunológico. Então, ele é pura condição de loucura. Por mais justo que nós achemos, tentar expressar o ódio como um instinto humano. Agora, face os valores iluminativos do Evangelho do Cristo, essa fase anterior que já vivenciamos tem que ser superada. E mais adiante, quando Joana diz, fertilizando as sementes, as plântulas da misericórdia, que é o germinar desse amor, é aquela atitude na qual nós sempre somos chamados a ter um papel ativo. Ao sermos alvo de um desequilíbrio emocional, comportamental de outra pessoa, olhar para ela com um olhar de misericórdia, de pena, de dó, percebendo pelo despertamento espiritual nosso mesmo, de que aquela pessoa está doente, muito doente e não sabe.
porque nós passamos a enxergar agora não só doenças físicas, mas sobretudo as doenças morais, emocionais, que a maioria das pessoas no mundo materialista possui. Então, olhar para essas pessoas ou para essas situações com pena, com dó, é a primeira abertura que leva ao germinar do amor no solo dos sentimentos. Então, em vez da atitude de revolta, de mágoa, de nos sentirmos para baixo, porque podemos ter sido desconsiderados, equilibrar o nosso psiquismo e olhar para o outro com um olhar de piedade e de misericórdia. Vamos para o penúltimo slide do nosso estudo dessa tarde. Enquanto paire na sociedade a sombra coletiva, é necessário estarem os homens cheios de misericórdia, assim como cheio de misericórdia é Deus. Ora, enquanto paire, enquanto esteja sobre a sociedade a sombra coletiva, ou seja, enquanto a predominância do mundo em que nós estamos vivendo seja o materialismo e o imediatismo, é preciso que estejamos cheios de misericórdia. Essa advertência, esse conselho que aqui nos é dado, tem uma razão muito importante. É a maneira pela qual nós nos preservamos e naturalmente podemos manter um equilíbrio emocional, mental, espiritual, sem perder a conexão com a espiritualidade do bem. Porque, não tenhamos dúvidas, a grande maioria da humanidade age por impulso, por instinto, de forma imediatista, causando dores e sofrimentos uns aos outros. E nós que estamos nos esforçando para o despertamento da consciência e a iluminação que o Evangelho do Cristo nos dá, temos que estar atentos a isso. A estarmos olhando com misericórdia para os outros. Às vezes até para familiares que convivem conosco. Às vezes para companheiros de trabalho, de profissão. Porque muitas vezes, envolvidos pelo imediatismo, se desequilibram. E para não sermos atingidos, temos que estar com um olhar de misericórdia, de pena, de dó, percebendo nisso também uma doença que envolve essa humanidade. O final aqui diz, assim como cheio de misericórdia é Deus. A comparação não poderia ser melhor. Se Deus é a perfeição e misericórdia, nos esforcemos, porque precisamos muito estar trabalhando em nós essa maneira de ver o mundo, de ver as pessoas, de ver as situações que nos envolvem no dia a dia. E terminando, destacamos esse parágrafo no livro que diz assim: todo ser humano tem que realizar o seu trabalho de autoiluminação. E após fazê-lo, nunca mais será o mesmo. Vamos analisar um pouquinho isso aqui para fechar o nosso estudo. Quando Joana colocou no texto, todo ser humano tem que realizar o seu trabalho de autoiluminação. Ninguém pode realizar por nós, nem o próprio Cristo. Ele nos ampara, nos
apoia, nos deu o evangelho de luz, mas a decisão, o esforço e a vontade tem que ser nossa para realizar esse trabalho de autoiluminação. Esse trabalho de autoiluminação significará superar as sombras. Não estar sendo mais alvo de condicionamentos, de vícios e de desequilíbrios do presente e do passado. É estar agora percebendo a realidade da vida pelo lado bidimensional da existência, física e espiritual. E aí Joana conclui dizendo, e após fazê-lo, nunca mais será o mesmo. Ela disse com absoluta convicção, porque o trabalho de autoiluminação, ele tem começo, início, não tem fim. Na medida em que nós formos nos esforçando no trabalho de autoiluminação, novos níveis nos serão percebidos em termos de consciência e estaremos avançando. Assim concluímos o estudo dessa tarde. Esse vídeo depois estará no nosso canal no YouTube e dúvidas ou perguntas nós procuraremos responder posteriormente. Boa tarde e até o próximo estudo.